doutora Marília Tenório e doutor Henrique da Fonte, representando a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Podem fazer uso. Boa tarde a todas as pessoas. Gostaria de cumprimentar a deputada Dani Portela, agradecendo o convite feito à Defensoria Pública do Estado e a toda a equipe do mandato que está aqui presente. Gostaria de cumprimentar a mesa também, no nome da homenageada, Vilma Mello. Gostaria de saudar também todas as pessoas presentes aqui hoje nessa audiência, em nome do Grupo Minas Unidas e familiares de pessoas em situação de privação de liberdade. Para contextualizar um pouco do porquê que eu estou aqui, né? Na Defensoria eu coordeno o Núcleo de Defesa e Promoção de Direitos Humanos, que, embora não seja um núcleo que esteja diretamente nas unidades, é um setor, digamos assim, transversal a outros setores da Defensoria Pública, e que a gente trabalha também com violência institucional, combate à tortura e outros tratamentos desumanos ou degradantes. Hoje, deputada, coincidentemente, é o Dia da Defensoria Pública. E temos como função institucional, isso é um dado importante, né, uma instituição do Estado, do sistema de justiça, na nossa lei, na nossa legislação, a Lei Complementar 80, a lei federal que cria a Defensoria Pública, traz como função institucional a Defensoria, e aqui eu leio, atuar na preservação e reparação dos direitos das pessoas vítimas de tortura, discriminação, abusos sexuais. Então, a gente está aqui, a Defensoria, não à toa, trouxe 2 representantes para esse momento, por considerar totalmente importante, né, pela visibilidade da pauta, mas também por estar alinhado às nossas funções institucionais, né? Nesse tempo, a Defensoria, o núcleo ele foi criado em 2017, e há um movimento forte da Defensoria de tentar atuar de forma mais profunda e verticalizada na pauta da tortura. Então, para citar, o que é que a gente começou a fazer? A gente começou a organizar fluxos internos. Então, deputada, desde 2019, a Defensoria ela tem um protocolo, foi uma das primeiras defensorias do país a criar um protocolo para assim, se um defensor ou defensora receber uma denúncia de tortura, seja na audiência, seja no atendimento, seja no presídio, o que é que a gente faz? Para onde a gente manda? O que é que a gente pode fazer? Porque a Defensoria não tem uma função de punir, de investigar, mas a Defensoria, como eu acabei de ler, tem função de acompanhar, de atender, de fazer encaminhamento. Então, a gente começou a criar esses fluxos internos, desde 2019. Em 2022, começamos a elaborar um guia, esse guia para todos os defensores, todos os estados, perguntando assim, defensor, o que é que você tem que perguntar para a pessoa para a gente poder entender melhor esse relato de violência? Quais são as formas? Porque não é simples que a pessoa vai chegar e vai dizer com detalhes o que aconteceu. A gente precisa conversar, a pessoa está com medo, a pessoa está na frente de uma... Talvez ela visualize como autoridade, não vai chegar relatando tudo o que aconteceu assim, de forma tão simples, né? Estabelecemos também, e aí minha sucessora aí vai poder falar melhor, fluxos internos dentro da execução também, dos defensores que atuam nos presídios, das defensoras que atuam nos presídios, de como atuar, além de realização de inspeções, né? As inspeções da Defensoria Pública que foram regulamentadas também nas unidades prisionais. E a deputada, logo no início, ela falou, né, que toda prisão tem um pouco de navio negreiro, deputada. E, obviamente, isso é um dado, mas eu queria adicionar também que não só toda prisão tem um pouco de navio negreiro, mas também as pessoas que relatam tortura, as pessoas, majoritariamente, são presas, pessoas, homens, jovens, negros, também são os que mais relatam violência institucional. E isso eu não estou falando assim porque é da minha cabeça. A Defensoria ela fez um levantamento de todas as audiências de custódia realizadas em Recife, né, no ano de 2024. No ano de 2023 e no ano de 2024. É esse dado que eu vou falar de 2023. De todas as audiências de custódia, aproximadamente 14% das audiências houve relato de violência institucional, de combate à tortura. E desse volume, né, de pessoas que relataram tortura, achamos o dado de que, obviamente, homens, jovens e negros, 80% eram os que mais relataram tortura. Meu tempo está aqui, se esgotando, indo super rápido, falta 1 minuto. Tinha muita coisa para falar, mas eu já queria ir para os encaminhamentos, deputada, que aí é algo que a gente percebe inicialmente. Primeiro, a partir desses achados desse nosso relatório, né, todo mundo aqui que já mexeu no processo vê que existe um exame traumatológico. Quando a pessoa é presa, ela vai para o ML, né, para verificar se houve esse tipo de violência. Se alguém já parou para ver esse exame traumatológico, ele é feito de 4 perguntas que são bem genéricas. Se houve lesão à integridade física, qual foi o instrumento que ocasionou, se teve uma debilidade permanente por mais de 30 dias e se teve uma incapacidade permanente por trabalho. Obviamente, essas perguntas elas são muito genéricas para a gente poder investigar a sutileza, às vezes, da violência que é cometida pela pessoa. Uma violência psicológica, ou uma violência que é mais difícil de deixar vestígios, né? Então, a gente verificou que, nesse nosso relatório, dos laudos que chegaram a ser colocados nos processos, mais ou menos quase 1/4 é dado como prejudicado, sem elementos.
embora sem elementos seja um achado médico legal, a gente não pode descartar, porque vão ter situações sem elementos, mas aproximadamente um quarto nos chamou a atenção. Será que não é possível melhorar a elaboração desse laudo traumatológico, né, que vem a partir do exame? Então, uma sugestão nossa, né, é que, inclusive, assim, a partir do movimento dessa audiência, que possa se dialogar com a Secretaria, com o IML, para que a gente possa melhorar e alinhar esses laudos com base no Protocolo de Istambul, que é um protocolo internacional, uma demanda internacional, que é muito robusto, né, traz muitas perguntas, inclusive o Conselho Nacional de Justiça já incorporou na Resolução 414. Então, por que a gente pensa nisso? Porque para a gente provar depois o que aconteceu, a gente vai precisar de prova, e a gente precisa poder, lá na base, ter o elemento do que aconteceu. Né? Esse é uma primeira proposta. E a segunda, para falar diretamente do mecanismo, que já foi tocado aqui em outras ocasiões, tanto pela deputada quanto pela representante do Mecanismo Nacional, quanto por Marília, né, a Defensoria somou esforços ao Ministério Público e promoveu uma ação civil pública agora no final de abril, a partir de uma demanda trazida pelo Comitê, pela sociedade civil também, para que as instituições elas impulsionassem, né, o restabelecimento desse mecanismo, se somando aos esforços de outras instituições, do próprio mandato, né, desde 2023 também, lutando por esse restabelecimento. E aí também fomos surpreendidos, né, após a judicialização, porque a judicialização aconteceu. Após a entrada dessa ação, houve a nomeação que foi colocada aqui. Né? Essa nomeação que, não respeita a paridade de gênero, a equidade de gênero proposta, né, delimitada na nossa legislação, e também não está de acordo porque também não ouviu o comitê, não teve nenhum tipo de procedimento anterior. Então, deputado, eu acho que, para além da ação, né, que a gente sabe que é uma coisa que está aí, a gente sabe, né, porque outras pessoas também que estavam aqui presentes participaram dessa elaboração dessa minuta desse projeto. Né? O próprio mecanismo colocou aqui essa proposta de alinhamento da legislação estadual com a legislação federal, com o sistema, com o protocolo internacional. Então, é importantíssimo, né, que a gente possa, aqui, enquanto a Alep, os demais representantes do Estado que estão aqui também, seguir com essa proposta junto à Alep, para a gente poder aprovar e poder alinhar e tornar essa nossa legislação alinhada com a padronização de direitos humanos. Perdão pelo tempo, obrigado. Tenório, tudo que está, só a título de informação, todos os encaminhamentos, as propostas que forem feitas nas nossas falas, essa audiência ela é reduzida a termo, ela é publicada em diário oficial, tudo isso viram ações concretas. Daqui saem indicações, pedidos de informações, cobrança para todos os entes que foram citados aqui, para que a gente possa, para além de falar, transformar as nossas falas em ações. É esse o objetivo de uma audiência pública, é o ouvir para transformar o que a gente escuta em ações que sejam efetivas e concretas. Com a palavra agora a doutora Marília Tenório. Boa tarde a todas as pessoas. O nosso tempo é muito curto, então eu vou me aproveitar dos cumprimentos já de Henrique. Além de cumprimentar a Dani e Vilma aqui pela mesa, eu sempre, desde quando eu fazia júri, eu sempre gostava de cumprimentar os familiares, que são pessoas que também são penalizadas no acompanhamento dessa pena e dessa prisão. Né? Esse momento eu vou falar quase em tópicos para tentar trazer o máximo de informação nesse tempo curto. Esse momento, a gente combater e ter ações para o combate, para a prevenção da tortura, é sempre de uma importância social sem nada correlato. Né? Se a gente ainda está aprisionando pessoas e torturando dentro de presídios, é um assunto que tem que ser de máxima prioridade. Mas eu acho importante a gente pontuar uma questão que é a mudança do que está sendo as prisões inauguradas e a inaugurar. Né? A gente tem uma promessa do governo do Estado de construção de novos presídios como uma ação inédita, né, para combater a superpopulação. A gente sabe que construir novos presídios não vai, por si só, resolver vários problemas. Isso é um das diretrizes do Pena Justa até. Mas a gente tem que pontuar o que é que a gente está falando a partir da tortura que está sendo denunciada, né, de forma mais veemente na nova unidade prisional. São unidades em que haverá respeito à quantidade de vagas, segundo o que é explanado. Haverá número de policiais suficientes, policiais penais, proporcionalmente suficientes para aquela quantidade de pessoas
que estão presos em liberdade, como uma forma de extinguir a figura do chaveiro. Como Camila já colocou, é uma figura muito dúbia, mas dentro das dificuldades que a gente tinha na investigação da tortura, sempre se delegava a tortura, as denúncias de tortura, às pessoas que ocupavam esse local tão dúbio. Então, hoje, a partir dos novos presídios que vão ser estruturados a partir dessa gestão, obrigada, a gente não tem mais como estar usando, a gente fala sociedade, né? A gente não tem como mais estar usando essa forma de delegar a tortura. Não poderia haver qualquer tipo de delegação, mesmo estando no chaveiro, mas essa falácia, esse argumento, a gente já não vai poder mais aceitar, né? Porque agora uma outra estrutura dentro das unidades prisionais, que inclusive está se mostrando mais perversa do que se tentava combater, né? Mas eu vou tentar já antecipar, na verdade, um pouco essa questão, que eu acho que o problema que a gente tem que combater, inclusive nesse cenário de que novas vagas prisionais estão sendo inauguradas, é a questão inicial das transferências. Quais presos estão sendo transferidos para essas unidades novas? Quais os critérios objetivos que têm sido utilizados para essas transferências? Desde antes da inauguração, até porque houve vários meses de atraso, a gente já se preocupava com isso, já era uma preocupação nossa, da Defensoria. Em várias reuniões, a gente sempre buscava, em contato com o representante do governo, alguma formalização de que fosse transparente esses critérios de transferência, porque é muito diferente uma pessoa, por exemplo, cumprir pena em Igaraçu, no Curado, ou em Taquitinga, por exemplo, né, em relação aos familiares. Então, quando houve a primeira leva de transferência, que foi mais recentemente para o presídio Itaquitinga 2, a gente já pôde constatar, a gente já questionava, já vinha com essa preocupação, e a gente pôde realmente provar o porquê a gente estava tão preocupado. Então, os presos que saíram de Igaraçu para irem para Itaquitinga 2, eles próprios têm denunciado e se colocados como somos os presos pobres. Quem pagou para ficar... Isso. E já em Taquitinga já havia essa denúncia no sentido de que quem não tinha condições de arcar dentro desse sistema que a gente já conhece com muita denúncia, né, de corrupção, eram aqueles presídios, foram levados os presos pobres para lá. E é interessante porque isso a gente pôde constatar através de um mutirão carcerário que a gente fez nesse presídio, de que não havia esse critério dos presos prioritários, que normalmente se chama para quem essa unidade de segurança máxima estaria destinados. Então, até senhor idoso, acima de 60 anos, que estava cumprindo pena por estelionato, por exemplo, foi transferido, né? Então, a gente tem que, primeiro, entender qual é o critério de quem está sendo transferido, saindo dessas unidades superlotadas, né? E não raro, isso também aconteceu agora com a inauguração de um presídio novo, né? Não, de uma forma não surpreendente, houve a notícia da desativa administrativa da Barreto, né? Mas a gente também, por exemplo, as próprias transferências da Barreto, foram um grupo para Itaquitinga 1, um grupo para Itaquitinga 2, um grupo para o Complexo do Curado. Qual critério foi utilizado? A gente não sabe. Embora a gente questione sempre. Houve comunicação para as famílias? Não. Houve comunicação. Pois é. Também, exato.
Isso. E aí, eu vou só adiantar um pouco por causa do tempo, né? E aí, Camila estava falando a questão do Código Penitenciário, que autorizava as transferências administrativas, mas agora essas transferências, o juiz tendo ficado apenas como homologador, essas transferências feitas de monte, as barretas foram mais organizadas nesse sentido. Mas os que estão indo para Igaraçu, para lá, sequer estão sendo comunicadas ao juiz até hoje. Dentro desse mutirão que temos feito, a primeira diligência que a gente tem tomado é peticionar pedindo a transferência, informando a transferência para o juiz e pedindo a remessa para o outro juiz. Então, essa é uma coisa que tem que estar... a transferência administrativa, por si só, é complicada, né? Tem várias questões, mas, sequer isso está sendo feito a contento. Então, em relação a... Eu vim mais focada, até por conta das últimas semanas, mais focada no presídio novo. Não estou vendo o tempo, já passou, eu acho, né? Perdão, gente. Então, eu vou só pontuar um dado das 120 denúncias que a gente recebeu de janeiro a maio do Disque 100. A gente contabilizou cada uma das denúncias e 84 foram do presídio novo, apenas nesses últimos 2 meses. É um número muito alarmante em termos de percentual. Então, indo para o que a gente acha que é importante, além das nossas inspeções, eu já participei de um grupo nacional há muitos anos, que a gente tentou fazer um protocolo de inspeção de todas as instituições do sistema de justiça. E entendemos que não seria possível depois. Tivemos várias reuniões para entender que não seria possível isso, porque cada instituição vai ter aquela matéria que mais lhe importa. Então, as nossas inspeções são muito voltadas em relação à assistência dos vários direitos, social, saúde, educação e colheita de denúncias. É muito diferente da inspeção, por exemplo, que o Ministério Público vai fazer, porque eu ouvi nacionalmente que existe um detalhamento muito específico de quais armas entram, qual a quantidade, letal, não letais. E isso tudo é uma coisa que não está muito dentro do guarda-chuva do Ministério Público, do controle externo de forças policiais. Isso não está tanto isso não está dentro da nossa atribuição. Então, como encaminhamento, eu acho que essa inspeção do Ministério Público em relação às armas, que tem sido o principal alvo de denúncia, que é o uso abusivo de balas de borracha, spray de pimenta, spray de pimenta e gás lacrimogênico, tem que ter um controle de quanto a SEAP está destinando àquela unidade e que se dê conta, mensalmente, no mínimo, do que está sendo utilizado. Porque se numa unidade... Doutora, Tá, não, conclua seu pensamento, é só porque o nosso tempo está meio apertado. Certo. Então, o que a gente propõe, então, é que isso faça parte, e já é o relatório de Camila, né, sugerindo isso para o Ministério Público. Eu acho que a questão do armamento, com essa nova mudança da saída dos chaveiros das policiais penais, é muito importante. E eu acho que tem que ser feito um protocolo integrado. A gente já tem o nosso e estamos até precisando refazer por conta justamente dessa mudança de perfil. É muito diferente a gente investigar uma denúncia que normalmente sempre se baseava entre briga de presos, briga de chaveiro, etc., para o que está acontecendo, chegando como denúncia agora. E a gente tem que fazer, eu imagino, um protocolo de todos os órgãos de justiça, e do mecanismo, e da ouvidoria da SEAP, e do Comitê de Combate à Tortura, um protocolo integrado, em que o primeiro passo que a gente tem que dar é o encaminhamento imediato, em 24 horas, daquela pessoa que combateu, que denunciou a tortura para o IML. É isso, perdão. Obrigada, doutora Marília, com várias